O terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer no TSE foi marcado por debates tensos entre os ministros. O relator Herman Benjamin afirmou que houve abuso de poder econômico. Ao longo de todo o dia, os ministros se mostraram divididos quanto à exclusão ou não das provas e depoimentos relacionados ao caso Odebrecht. Foi retomado com o debate da questão preliminar mais importante: se deveriam ou não ser admitidas na ação provas e depoimentos relacionados ao caso da construtora Odebrecht. O esquema veio a público muito depois de 2014, quando o PSDB propôs a ação de cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico. Na plateia do TSE, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que relatou o mensalão. O ministro Fux começou defendendo que o TSE não poderia ignorar o escândalo, que revelou a compra de políticos pela empreiteira. Senhor juiz, quando o senhor for julgar, o senhor observe a realidade prática. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. A defesa do presidente Temer subiu à tribuna para alegar que a inclusão do caso Odebrecht era indevida. Não são fatos laterais, não são fatos para confirmar outros fatos, são fatos autônomos e pelos quais se pretende um decreto de cassação presidencial. O relator Herman Benjamin protestou, lembrando que sequer havia começado a ler o seu voto. O que está querendo a defesa, com todo o respeito, fazer aqui é levar o corpo probatório à autópsia ainda vivo. Eu não apresentei a minha análise das provas. A razão é uma só: é arrancar toda a prova relativa a Odebrecht. No correr do debate, as posições de alguns ministros foram ficando claras. Foi o caso da ministra Rosa Weber, que citou a Constituição para admitir o uso das informações do caso Odebrecht. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aí a tortura digamos assim, o exemplo mais candente. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Do lado oposto se colocou o ministro Napoleão Maia, que descartou o uso de depoimentos de delatores da empreiteira e também dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura. São testemunhas que tinham interesse em ratificar, confirmar, consolidar delações premiadas, fartamente premiadas. Nenhum está preso. Qual a credibilidade que tem alguém que presta o depoimento para ocultar, ou para manter, ou para conservar uma delação da qual decorreram benefícios extraordinários? O ministro Admar Gonzaga, recém-indicado por Michel Temer para o TSE, deixou claro que descartaria em seu voto o julgamento de questões relacionadas à Caixa 2. Ele foi questionado pelo relator. Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. A parte chamada fase Odebrecht se refere a revelações relacionadas à Caixa 2. Ou seja, se eu entendi bem, aqui nós estamos no processo mais importante da história do TSE para examinar Caixa 1, mas não Caixa 2, invertendo a ordem absoluta de toda a nossa história. Mais tarde, a questão causou a discussão mais dura do dia. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. Constranger seus colegas, que isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, sim. É um esclarecimento. É constrangimento, é o que Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas, não vai conseguir. O ministro Gilmar Mendes também se exaltou com o relator, que citava o voto dele. Essa mesma questão, e eu vou ler trechos agora, foram rebatidos muito bem por Vossa Excelência. Não tente atribuir a mim. Na verdade, a minha decisão
se limitou a dizer que aquilo que estava na petição deveria ser investigado. Isso é claro, isso é claro. Não vamos usar esse tipo de técnico que não é digno do tribunal em que nós estamos. O ministro Tarcísio Vieira, também indicado por Temer para o TSE, se opôs à inclusão das revelações do caso Odebrecht no julgamento e antecipou o voto. Na orientação do meu voto, eu não vou avaliar objetivamente, por exemplo, depoimentos de Marcelo Odebrecht, de João Santana, de Mônica Moura. As manifestações dos ministros até aqui indicam haver maioria de 4-3 para excluir as revelações do caso Odebrecht do julgamento. Neste ponto, devem sair derrotados o relator, Herman Benjamin, e os ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Era aquilo que a defesa do presidente Temer desde sempre entendia que aconteceria, uma decisão técnica do Tribunal Superior Eleitoral. À tarde, os ministros passaram a discutir os desvios no sistema de financiamento de campanha. O relator chegou a definir categorias de Caixa 2. Alguns dos pagamentos iam muito além do financiamento eleitoral. Eu chamei esse tipo de, não só de propina, mas de Caixa 2, de propina gordura ou propina poupança, as quais permaneciam à disposição dos partidos ou agentes políticos para seu livre e futuro uso. Herman Benjamin prosseguiu na leitura do relatório de mais de 300 páginas, em que menciona depoimentos de integrantes do esquema de propina na Petrobras, que financiou partidos ilegalmente. O ministro sustenta que os mais beneficiados foram PT e PMDB e que o golpe é anterior a 2003. O relator não retirou do voto as questões relacionadas a Odebrecht e aos marqueteiros Mônica Moura e João Santana e indicou que pedirá a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico. Não é à toa que os eminentes advogados querem excluir tudo relativo ao Odebrecht. Querem excluir porque a prova é oceânica. A prova é de depoimentos, a prova é de documentos, a prova é de informações passadas por autoridades estrangeiras por meio de cooperação internacional. Esta é a razão. Vamos voltar ao vivo a Brasília para falar com a repórter Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Amanhã esse julgamento entra no 4º dia. Dá para esperar uma decisão para essa sexta-feira? Boa noite, Adriana. Celso, boa noite a todos. Sim, Adriana, a expectativa é que o veredito saia amanhã, pelo menos até o meio da tarde. É para isso que todos trabalham aqui. Mas hoje, depois de 10 horas de sessão, por absoluto cansaço, os ministros do TSE suspenderam o julgamento 1 hora antes do previsto, por volta das 8 da noite, porque não havia mais condição de continuar. Nessa altura, o ministro Herman Benjamin já lia o seu relatório há várias horas. Ele não completou o voto, mas ele deixou claro a sua posição, que é pela condenação. Eu vou reproduzir aqui um texto importante do ministro Herman Benjamin, que é o seguinte: trata-se de abuso de poder político e econômico de forma continuada, cujos impactos serão sentidos por muito tempo no sistema político e eleitoral. Portanto, o ministro seguirá votando amanhã e vai formalizar o voto. Interessantes os conceitos que o ministro criou, a tal da propina poupança e propina gordura. Era dinheiro que sobrava das doações ilegais, que ia parar nas contas dos políticos ou então formava um fundo para as próximas campanhas. O julgamento será retomado amanhã às 9 da manhã. De Brasília, Cristina Lemos. Ok, Cristina. O repórter Eduardo Ribeiro também acompanha as sessões no TSE desde bem cedo. Eduardo, boa noite para você. A Cristina comentou aí sobre o cansaço dos ministros. Foi um longo dia de trabalho. O que você pode falar para a gente sobre a disposição para encerrar, concluir logo esse julgamento? Bom, eu posso te dizer que cafezinho é algo que já não tem mais surtido efeito por aqui. Adriana, Celso, boa noite a você e a todos que acompanham aqui o Jornal da Record. O cansaço é evidente, as pessoas têm dormido muito pouco e quem mais reclama do cansaço é, sem dúvida, o ministro Herman Benjamin, relator desse processo. No começo de uma frase, hoje ainda de manhã, ao se referir ao ministro Gilmar Mendes, Herman Benjamin chegou a dizer presidente Michel
quase Temer, e ele se corrigiu logo em seguida. Agora há pouco ele trocou a sigla TSE aqui do tribunal por STJ, corte de onde ele é naturalmente. Eu falei com o ministro no final de uma das sessões, ele se justificou dizendo que além do cansaço ainda tem tomado remédio para controlar uma febre que vai e vem em função de uma gripe que não vai embora. Os advogados de defesa das partes também reclamam que tem dormido em média 4 horas por noite. Isso tudo, claro, compromete a atenção. Eu ouvi o ministro Admar Gonzaga e ele disse que chegou a usar fone de ouvido durante a fala do colega que fica ao lado, o relator Herman Benjamin, para prestar atenção no que era dito e chegou a ser surpreendido, ou melhor, repreendido, porque o colega achava que ele estava ouvindo música. O fato é que já há um acordo para que amanhã as coisas andem mais rápido e cada ministro fale por apenas 20 minutos para falar o seu voto. O ministro Tarcísio Vieira, com quem eu falei, me disse que vai cumprir a regra à risca, no combinado. Se isso de fato acontecer, o resultado sai amanhã, ali de dentro, ainda nessa sexta-feira. De Brasília, Eduardo Ribeiro.